Olha, o ser humano vai ficar chocado a hora que ele descobrir que ele tinha necessidade de tal comportamento, seja ele culpa, traição, abandono, rejeição, enfim. Pense num comportamento que você acha aí destrutivo ou até mesmo de uma doença. Quando o ser humano descobrir que ele foi o causador por conta do seu próprio comportamento, que nos outros vídeos eu já falei e vou falar mais vezes, tudo começou lá na tua infância com alguma coisa que você aprendeu e hoje na vida adulta você repete, isso vai chocar muitas pessoas. E aí pessoal, bora para mais um vídeo nesse domingo. Hoje eu me permiti fazer o vídeo de boné. Tomei banho, tô preguiçoso, não quis arrumar o cabelo. Comportamento preguiçoso. Domingo eu me permiti, então eu falei, vou fazer o vídeo de boné, que é algo mais... Aqui é mais um bate-papo do que uma consulta minha como terapeuta. Eu jamais atenderia um cliente de boné. Mas vamos ao que interessa, comportamento. Antes disso, deixa seu comentário aí, seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui sobre comportamento e vários outros temas. E hoje, como eu prometi para vocês, eu ia falar sobre alguns casos de clientes que eu tive que ficaram de boca aberta depois que descobriram que tudo que eles viveram foi culpa não, foi responsabilidade do próprio comportamento. Já tem uma galera entendendo, a ciência inclusive está indo para esse lado, é porque para eles comprovarem é muito complicado, né, trabalhar com o ser humano, que são várias variáveis, não é como um serzinho, né, um camundongo ou um macaco que eles conseguem controlar o ambiente desse animal, seja a luz, seja a companhia, seja alimentando, enriquecendo o ambiente do animal. Com essa espécie de animal que somos nós, os seres humanos, fica um pouco mais difícil de controlar essas variáveis. Então, mas enfim, a ciência já está indo para esse lado do comportamento, de parar de tratar a patologia, né? Porque hoje tudo dá nome, é transtorno disso, é transtorno daquilo, é doença disso, é doença daquilo, enfim, as pessoas estão tentando buscar uma patologia para o que ela está vivendo, uma doença para o comportamento dela. Então ela não quer olhar para o comportamento que ela tem disfuncional. O que ela quer fazer? Ela quer ir no médico e achar um transtorno para tomar um remédio e falar que está curada. E não adianta, você vai tomar remédio e não vai resolver. Pode até piorar a tua situação. Então o que a ciência está fazendo? Está tratando o comportamento disfuncional. O que a pessoa está reclamando que está fora do eixo na vida dela, aí eles tratam o comportamento. Em breve vocês vão ouvir mais a ciência falar por aí. Eu venho acompanhando a ciência, estudando muito a neurociência, e eles já estão indo para esse lado. E eu já falo sobre isso, tem quase um ano que eu estou batendo nessa mesma tecla aí com vocês. Comportamento, doença é comportamento, tudo é comportamento. Por quê? Porque a gente aprendeu em algum momento a se comportar dessa forma. Mas enfim, seguimos com os exemplos que eu fiquei de trazer aqui de alguns clientes. Eu vou trazer dois exemplos. Um foi sobre a culpa, uma cliente que tinha muito problema com a culpa, mas muito mesmo assim. Ela se sentia culpada por tudo. Ela me deu exemplos assim do tipo, Abraão, a cozinha estava suja, sei lá, derramaram alguma coisa, nem tinha sido ela. O que ela fazia? Deve ter sido eu. Tipo, para evitar problemas, ela aceitava a culpa, ela tomava aquela culpa para ela. Vai escutando. Qualquer coisa, parecia alguma coisa no carro, batido. Ela nunca tinha batido de carro. Ela falava que era, não, fui eu, deve ter sido eu que esbarrei em algum lugar, não vi. Tudo ela se sentia culpado. O cachorrinho morreu, ela se sentia culpada, tudo. Pensem em tudo, ela absorvia a culpa para ela. E veio falar comigo, Abraão, me sinto culpada por tudo, não sei o que acontece. Enfim,
Vamos trabalhar isso aí. Comecei a fazer perguntas e perguntas e mais perguntas até chegarmos à seguinte conclusão. Ela tinha 2 irmãos e os 2 irmãos colocavam a culpa sempre nela. Os 2 eram mais velhos e ela era mais nova. O que acontecia? Ela, por ser a mais nova, ela era meio que protegida pelo pai, tipo, e pela mãe. Eles não pegavam no pé dela como pegavam dos mais velhos. Então o que os mais velhos faziam? Sempre que eles faziam uma cagada, bota a culpa nela, porque nela os pais não brigam. Então, preste atenção nisso aqui. Todas as coisas que os irmãos mais velhos faziam de errado, eles colocavam a culpa nela. E ela absorvia aquilo. Ela vivia com os irmãos mais velhos. Ela era mais nova, era coisa de uns 3 anos de diferença para eles. Então ela vivia com eles nas brincadeiras e tudo mais, nas artes que as crianças fazem. E sempre que eles, repito, faziam uma cagada, eles colocavam a culpa nela. Por quê? Porque eles entenderam que, a gente pode fazer o que for. Pra gente não apanhar, pro bicho não pegar pro nosso lado, a gente põe a culpa nela, já que os nossos pais não vão repreender ela por ser mais nova. Tudo acordado, era sempre essa dinâmica. Culpa dela, culpa dela, culpa dela. O que ela fazia? Ela também entendeu quando criança que, deixa eles botarem a culpa em mim, porque meu pai e minha mãe não brigam comigo, briga com eles. Então é melhor eu receber essa culpa, Então era melhor que ela recebesse a culpa, porque os pais não bateria, não gritaria, não brigaria com ela por ela ser a caçula, do que os irmãos mais velhos receberem a devida punição por estar fazendo merda. Então, olha o comportamento que foi gravado na cabeça dela durante a infância dela inteira. Eu fiz a pergunta para ela, quantas vezes isso aconteceu? Ela, Abraão, inúmeras vezes. Que criança é isso? Tá todo dia brincando, todo dia fazendo arte. Ou seja, todo dia eu estava com os meus irmãos, todo dia que eles faziam 1, 2, 5, 10 cagadas no dia, eu recebia a culpa. Nesse momento, deu um estalo na cabeça dela. Ela falou, Abraão, eu tô aqui falando agora com você e lembrando. Isso aconteceu muito tempo na minha vida. Eu recebi a culpa. Aí eu falei, pois é, e agora? O que você faz? Aí ela, me sinto culpada. Eu falei, pois é, para que ficasse mais claro na cabeça dela o que ela estava fazendo com ela, porque o que acontece? Nesse momento, quando ela faz terapia comigo, ela não tem mais os irmãos. Ou seja, o que ela fez, já que eu não tenho quem coloca a culpa em mim, eu mesmo vou fazer isso. Eu mesma vou fazer isso. Então ela começou a se culpar por tudo. Lembra que eu falei no início? A cozinha estava suja, sei lá, derramaram alguma coisa. Nem tinha sido ela. O que ela fazia? Deve ter sido eu. Tipo, para evitar problemas, ela aceitava a culpa. Ela tomava aquela culpa para ela. Vai escutando. Qualquer coisa. Parecia alguma coisa no carro, batido. Ela nunca tinha batido de carro. Ela falava que era, não, fui eu, deve ter sido eu que esbarrei em algum lugar, não vi. Tudo, ela se sentia culpada. O cachorrinho morreu, ela se sentia culpada, tudo. Então olha esse comportamento. Ela reclamando, claro, porque a culpa é muito ruim. Se sentir culpado por algo é muito ruim. Ou seja, ela se culpava por tudo, ela já tinha percebido que a vida dela girava em torno da culpa, mas ela não sabia por que tanta culpa na vida dela. Aí a gente foi mexendo, fui fazendo perguntas até que ela estalou na cabeça dela, ela falou, Abraão do céu. Enfim, chorou horrores, porque é um choro de libertação, não é um choro de tristeza, de mais uma vez se colocando a culpa por ter feito tudo errado. Não, fiz o processo, expliquei para ela todas essas questões da culpa, as 3 culpas que existem. Então, o que aconteceu com ela nessas 3 culpas, né? A primeira culpa é a culpa instituída, que ela vem da religião. Segunda culpa é a imposta e a terceira culpa é a autogerada. Ou seja, a culpa imposta era o que os irmãos faziam com ela.
colocava essa culpa nela. A culpa autogerada, ela passou a fazer quando já não tinha mais os irmãos. Aí ela começou a viver a culpa autogerada. Enfim, trabalhei todo esse processo com ela. Na terapia, ela, repito, chorou horrores, mas agradeceu demais por eu ter libertado ela dessa culpa de achar que tudo era culpa dela, o cachorro, a casa, o carro, o relacionamento, tudo era culpa, isso estava acabando com ela. Enfim, ela foi liberta dessa culpa e hoje vive uma vida extraordinária aí fora dessa culpa. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? O comportamento dela que levou ela a se sentir culpada. Não era que os outros, começou com os outros, né? Os irmãos colocavam a culpa nela, até que ela absorveu isso, tudo inconsciente, ela não se deu conta que na vida adulta ela só repetia esse comportamento. Lembra do primeiro vídeo quando eu falei da protetora e da rejeição? Uma precisava de rejeição e outra precisava de proteção. Então elas criam as situações para serem protegidas, para ser protegida. A outra criava situações para ser rejeitada. Formas de amor aprendida, tudo inconsciente, nenhuma delas sabiam. E agora, isso aqui eram amigas que eu observei o comportamento. Assiste o primeiro vídeo lá que você vai entender sobre essas duas que eu citei aqui agora. Essa que eu tô falando agora é uma cliente minha. Ela teve esse problema de culpa, não sabia de onde vinha e eu mostrei para ela. O seu comportamento faz com que você carregue essa culpa. Só que ela já tinha percebido que ela colocava essa culpa nela o tempo todo, mas ela não sabia de onde vinha. Que porra é essa que tá me fazendo, que tá fazendo com que eu me sinta culpado o tempo todo, que eu preciso, eu tenho essa necessidade de abraçar a culpa o tempo todo. Ela não sabia de onde vinha. Eu mostrei para ela quem era a principal responsável por esse sentimento de culpa. Num instante era ela, mas começou lá na infância. Por isso que eu sempre falo com vocês. Vamos olhar para a infância que lá a gente vai entender o que aconteceu. Beleza, dito isso, vamos pro segundo cliente que eu tive. O segundo cliente, ele tem uma história muito parecida com a minha, porque ele tinha problema com ciúmes, né? Traição. Se você assistiu meu primeiro vídeo lá sobre traição, que eu conto as minhas bombas sobre traição, de como eu era manipulador e tudo mais, você vai entender. Então ele criava situações para ser traído, ou ele nem ia ser traído, mas ele colocava uma terceira pessoa nesse relacionamento para brigar com as namoradas dele. Olha que doideira. O que acontecia? Vamos supor, a namorada tem um amigo e ela recebeu uma mensagem desse cara, um amigo de trabalho, vamos dar um exemplo. O cara manda uma mensagem fora da hora do trabalho, algo sobre o trabalho. Ele pirava o cabeçote. Eu me vi demais na história dele, porque eu era esse psico também, porque não conhecia nada sobre o tema. Então ele pirava e já começava a inventar na cabeça dele que ela estava traindo ele com aquele cara do trabalho. Se não fosse ele, o cara do trabalho, ele arrumava outro, o patrão, o primo. Era doideira a quantidade de gente que ele arrumava para esses relacionamentos. Ele colocava uma terceira pessoa entre ele e a namorada, ele colocava um terceiro cara para achar que ele ia ser traído. Olha que loucura. Tu fala, pô, não é possível. O cara tem um relacionamento maneiro, uma mulher maneira, ele quer arrumar gente para colocar no relacionamento? Eu falo para você que sim. Sabe aquela frase que se você não falou, alguém já falou para você assim? Cara, parece que fulana gosta de ser traída, porque não é possível. Eu já contei para ela o que ele faz, eu já falei para ela isso assim, e ela continua com esse cara. Ela acredita nele. Ou mulheres que apanham. Acredite, existe mulher que apanha e continua com o cara. Vocês devem conhecer alguém. Aí você fala, pô, só pode gostar de apanhar, porque não é possível. Pô, a gente dá um jeito, a gente fala para denunciar. O que ela faz? Ela vai e volta pro cara. Aí o cara bate, ela vem, chora.
e fala que vai denunciar e não denuncia. Homem é a mesma coisa. Tu fala pro cara, meu irmão, essa mulher quer nada contigo, ela tá vacilando, ela tá fazendo, acontecendo. E o que o cara faz? O cara vai e volta. Aí vem aquela velha frase. Fala, pô, gente, não é possível, essa pessoa deve gostar disso, porque não larga. É exatamente isso. Ela tem a necessidade de apanhar, de ser traído, de ser esculachado, o homem ou a mulher. Tem essa necessidade, por isso eu falei lá no início do vídeo. Vocês vão se chocar a hora que vocês entenderem que o ser humano tem essa necessidade. Seja de arrumar um marido para agredir, ou o cara arrumar uma mulher que agrida ele para trair, para rejeitar, para esculachar, para humilhar. As pessoas têm essa necessidade. E volta nos outros vídeos lá que eu explico o que acontece na infância. Aí vocês vão ligando com as pessoas que vocês conhecem, vocês vão falar, gente, quem conhece alguém desde a infância vai conseguir assimilar muito melhor, fazer links muito mais fáceis e entender por que determinada pessoa está vivendo um relacionamento ruim, um trabalho ruim, uma amizade ruim. Se você conseguir olhar para a infância dela, se você conhece, você vai entender. Então esse cara, ele tinha esse comportamento. O que ele fazia? Não satisfeito com o relacionamento dele bacana, que a mulher não traía, que a mulher não fazia nada, o que ele fazia? Ele arrumava um terceiro cara para botar no relacionamento, para brigar com a mulher dele. Os relacionamentos dele todos foram assim também, muito parecidos com o meu. Aí, fazendo perguntas e mais perguntas, ele chega à seguinte conclusão. Essa parte eu acho que é a mais gostosa. Parece que a gente toma um soco na boca do estômago, no olho, mas sem o terapeuta colocar a mão na gente. A gente toma uma porrada sem o terapeuta se mexer. É impressionante como é que dói, mas ao mesmo tempo é muito bom. Que ali ele parou, ele falou, cara, então era eu que colocava uma terceira pessoa nos relacionamentos. Nunca teve ninguém. Eu falei, pois é. E a porrada que eu tomei da minha psicóloga foi um pouco diferente, mas basicamente eu tomei um soco na cara dela sem que ela usasse a mão, quando eu descobri que todos os meus relacionamentos eu que havia estragado. Que eu não entendia nada sobre relacionamento, achando que eu era o máximo. Eu conto isso nos outros vídeos lá. E foi a mesma pancada que eu dei nesse cliente quando ele se deu conta de que ele colocava pessoas no relacionamento. Não é, eu estou falando de um homem, né? O primeiro exemplo foi da culpa, foi de uma cliente. Agora eu estou dando o exemplo de um homem, só que esse exemplo se aplica para várias mulheres também e para vários homens. Eu não sei qual a proporção, se mais para homem ou mais para mulher, mas já ouvi de todos os casos, tanto homem quanto mulher, que a mulher pira achando que o cara tem outra e o cara não tem ninguém. O cara, sei lá, só vai jogar bola, o cara só vai pro trabalho e a mulher pira o cabeção achando que o cara tá traindo, achando que tem mensagem no WhatsApp, achando que tem mensagem no Instagram, quer ver tudo. Volta lá no vídeo da traição que eu falo sobre isso em relacionamento. É exatamente isso. O teu comportamento te leva até o resultado. Seja ele por uma traição, seja ele por uma rejeição, seja ele por o que for. Presta atenção no teu comportamento. Volto a dizer, no seu comportamento. Depois que você conseguir se entender e observar o que está acontecendo com você e ajustar, aí você olha para o outro. Aí você consegue olhar para o outro e falar, nossa, realmente. Porque se tu pegar esse vídeo aqui e achar que agora eu vou descobrir de comportamento dos outros, aí tu tá muito enganado ou enganada. Você precisa primeiro se resolver. A partir daí que você entende como você funciona, fica muito mais fácil de olhar para como as outras pessoas funcionam. Então eu deixei alguns exemplos aqui. Primeiro vídeo, de pessoas que eu observei o comportamento. Quando eu morei numa república, eu assisti esse comportamento e vi, e ali foi um choque na minha cabeça que eu falei, gente, as pessoas precisam disso. Foi ali que eu entendi que a pessoa precisava de rejeição, a outra precisava de proteção, outras precisam de humilhação
Aquilo foi um choque na minha cabeça, mas essa é a realidade. Segundo vídeo hoje eu falei sobre duas clientes, uma cliente e um cliente que passaram por dinâmicas, uma da culpa e outro da traição, achando que sempre ia ser traído. Ele criou isso, expliquei para ele o porquê na infância, o dela também, expliquei para ela, contei um pouco aqui para vocês. E no próximo vídeo, esse do comportamento, acho que vão ter uns 4 vídeos, que no próximo vídeo eu vou falar sobre a doença por trás de cada comportamento. Ou seja, quando você tem uma doença, é porque você se comportou de determinadas formas. Então eu vou ver se eu boto no meu Instagram de qual doença as pessoas querem que eu fale. Aí eu vou trazer no próximo vídeo, na semana que vem, como o comportamento te entrega a doença. Para acabar com esse lance de que doença é uma cruz que Deus te deu, doença tem um propósito de Deus na tua vida, se morreu com essa doença é porque tinha que morrer. Porra nenhuma. Se você tem, é porque você teve sucesso em ter essa doença. Ou seja, sucesso, obter êxito no que você se propõe a fazer. Então, se você se propõe a se comportar dessa forma que vai te dar uma doença, você teve sucesso em ter essa doença. Mas eu vou explicar melhor isso na semana que vem, no próximo vídeo. Me acompanha lá no Instagram que vocês vão, quiser deixar a doença aí que vocês querem ouvir ou falar sobre, manda lá que depois eu vou selecionar essas doenças aí para poder falar num próximo vídeo. Então, não esquece de dar o seu like, de deixar o seu comentário e se inscrever no canal, que semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre comportamento / doença. Tamo junto.